Fala pessoal, chega de acidente. Este é o canal ASO Segurança do Trabalho e hoje vamos dar continuação ao nossas videoaulas aí, falando sobre segurança do trabalho na indústria da construção civil, especificamente NR18, e lembrando que estamos sempre falando do novo texto da NR18, né? Essa é a terceira parte do tema sobre instalações elétricas. Hoje iremos falar sobre a NR, sobre os quadros de distribuição, né? Como devem ser os quadros de distribuição instalados dentro de um canteiro de obras. Eles devem ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem, né? Ser constituído de materiais resistentes ao calor gerado pelos componentes das instalações, pessoal. Isso aqui é muito importante, né? A gente vê muito pessoal criando sistema de sobrecarga elétrica para os quadros de distribuição, né? É por isso que tem que ser dimensionado por projeto, por profissional legalmente habilitado, para identificar qual a carga máxima, qual a quantidade de tomadas que pode comportar naquele equipamento, né? Ter as partes vivas inacessíveis, né? E protegidas aos trabalhadores não autorizados. Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante. As partes vivas, elas têm que ser protegidas, né? De forma que pessoas não autorizadas não se aproximem. Ou seja, os quadros devem ser fechados, ter placas de risco de acidente por choque elétrico, cadeados se for possível, né? Onde só os profissionais da área que possam utilizar aquele equipamento ou pelo menos direcionar o seu uso, né? Ser instalados com espaço suficiente para realização de serviços e operações, né? Por isso que os quadros de distribuição tem que ser feito por profissional legalmente habilitado, né? E autorizados eletricistas, para que ele possa dimensionar qual o espaço que esses equipamentos devem ter. Se você faz um quadro de distribuição e enche ele de tomada, vamos simplificar, de tomadas, né? E de disjuntores, tem que ter o espaço para as pessoas poderem trabalhar, né? Vai fazer uma manutenção, tem quadro de distribuição que você olha e o profissional vai ter que encontrar muita dificuldade para fazer uma atividade ali, né? Seja uma atividade de instalação ou de manutenção. Então tem que pensar, vai fazer quadros, vai até confeccionar, dependendo do material, se for em canteiro de obra, né? Tem que fazer com espaço adequado para que os profissionais possam executar suas atividades, principalmente atividade de manutenção. Ser identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico. Aqui já falamos, é importante que tenha a plaquinha mostrando lá os riscos de choque elétrico. Está em conformidade com a classe de proteção requerida. Ter seus circuitos identificados. Então, veja todo esse conjunto de informações com a visão de evitar os acidentes por choque elétrico dentro das atividades dos canteiros de obras. Beleza, pessoal? Ele continua aqui, ó, na NR 18.6.11, fala: é vedado a guarda
de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição. Gente, alguém pode dizer assim, mas para que esse item aqui? Eu digo para vocês, eu cheguei, se eu não estou enganado, foi em Brasília, fui fazer uma inspeção num canteiro de obras. E, por incrível que pareça, os cartões de ponto dos trabalhadores estavam dentro do quadro de distribuição. Eu falei, gente, isso aqui é inadmissível, né? E não é só... Tem gente, às vezes o operador de alguma máquina, de algum equipamento, ele vai e guarda o celular, deixa o celular dentro do quadro de distribuição, deixa a carteira de guardar seu documento, dinheiro e tudo mais dentro do quadro de distribuição. Então esse item aqui já deixa muito claro, é vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição. Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam, ser identificados e possuir condições para a instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de ligação. É muito importante isso aqui, pessoal. Canteiro de obra, dependendo da dimensão, dependendo do espaço físico desse canteiro de obras, às vezes você tem um quadro de distribuição de um lado, onde tem ali várias tomadas ligadas, extensões, e o pessoal está trabalhando do outro lado, não vê quem se aproxima daquele quadro. Quantos acidentes já aconteceram de pessoas que vai lá, liga a tomada, enquanto isso o outro tá colocando o disco da serra de mão, alguma coisa assim, de uma furadeira, uma lixadeira. O cara tirou para trocar o disco e esqueceu de tirar ele da tomada. Aí lá do outro lado o cara vai e liga a extensão elétrica no quadro de distribuição. Quantos acidentes já aconteceram dessa natureza? Então, a intenção é justamente isso, tem que ser sinalizado, tem que ser isolado para impedir o acesso de pessoas não autorizadas e, consequentemente, a prevenção de acidentes por choque elétrico. Beleza, pessoal? Então, nosso tema de hoje foi os condutores, os quadros de distribuição, como eles devem ser dentro da atividade da construção civil. Tranquilo? Então, por hoje ficamos por aqui. Agradecemos aí a participação de vocês aí, assistindo nossos vídeos. Convido a se inscrever no nosso canal, né? A ativar o sininho, dar o like para a gente continuar fazendo nosso trabalho aí. Tranquilo? Até o próximo vídeo, né? Que estaremos dando continuação a esse mesmo assunto aí. Nosso vídeo número 3. Tranquilo? Vamos que vamos!